Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero trazer a parte 2 sobre ansiedade e mais especificamente eu quero falar sobre o nosso estilo de vida. E como a gente tem vivido importa para determinar ou não se nós podemos aí desenvolver ansiedade. Quando a gente pensa na nossa rotina, quando a gente pensa em como a gente tem vivido no dia a dia, o que te vem à mente? Será que você chega no final do dia e você se sente exausto? Será que você chega no final do dia e você se sente vazio? Você sente que fez tantas coisas e ao mesmo tempo parece que a sua cabeça não tem nada? Ou até mesmo você chega no final do dia e não consegue mais ter forças para ter um tempo de qualidade com as pessoas da sua casa ou para ter um tempo de qualidade até mesmo com você. A única coisa que você pensa é chegar em casa e simplesmente dormir. Uma das coisas que é muito interessante a gente pensar é que nosso cérebro ele é como se fosse um camaleão. Ele se adapta totalmente ao ambiente em que você insere ele. Então, se você insere ele numa rotina caótica, numa rotina conturbada, numa rotina sobrecarregada, não adianta você, final de semana, pensar em talvez buscar desligar tudo e pensar, nossa, esse final de semana eu quero descansar, eu quero talvez esvaziar minha mente e não fazer nada. Não acontece isso. Você pode até tentar não fazer nada durante o dia, mas o teu cérebro vai continuar ativo, fazendo diversas coisas, processando diversas informações que foram expostas ao longo da semana que você vivenciou. Algo muito importante para a gente refletir são coisas muito básicas do nosso dia a dia. A forma como a gente come, a forma como a gente dorme, se nós nos exercitamos de alguma forma ou não, a forma como a gente responde às nossas emoções, a forma como a gente responde àqueles que sobrecarregam o nosso dia a dia, a forma como a gente lida com o nosso trabalho, com aquilo que a gente estuda. Esse é o nosso estilo de vida. Todos esses aspectos que a gente vivencia ao longo da semana e que é uma rotina, é um hábito, é o nosso estilo de vida. A gente costuma cultivar um alto grau de exigência de nós mesmos, tentando superar ao máximo o nosso melhor desempenho, supervalorizamos a agitação e queremos as coisas sendo resolvidas para ontem. A sociedade ela valoriza demais pessoas que têm uma boa produtividade, pessoas que têm um grande alto de desempenho dentro dos seus contextos de trabalho, da onde ela se propõe a trabalhar. A sociedade ela aplaude super-homens e super-mulheres. Só que a gente pode até encontrar essas pessoas mais nas redes sociais. No dia a dia, essas pessoas chegam no final do dia, elas não suportam toda a sobrecarga que elas estão vivenciando. O nosso cérebro, ele pratica tudo isso durante a semana e por vários meses ele pode entrar nesse modo de execução, mas vai chegar um tempo em que o nosso corpo ele vai cobrar. Chega um momento em que o nosso cérebro ele chega na sua exaustão mental e ele entra num desarranjo cognitivo. E aí você pode começar a sentir os efeitos de toda essa sobrecarga rotineira. Você pode se sentir muito cansado durante o dia e perder o sono à noite. Você pode ter muita ou pouca fome. Você pode ter perdas de lapsos de memória. Você pode, como estudante, ler um conteúdo e durante a tarde pensar que não entendeu nada ou até mesmo não conseguiu absorver nada. Você pode ter palpitações durante o dia no teu coração, sudorese, todos aqueles sintomas que a gente conversou a respeito de ansiedade. Você pode ter pensamentos disfuncionais a respeito de você mesmo, das pessoas à sua volta ou do contexto onde você está inserido no mundo. E o desarranjo, ele não acontece apenas no nosso corpo, mas principalmente no nosso cérebro. Nós ficamos refratários à paz porque nós estamos sendo cultivados nessa guerra. E você pode perguntar, e quando isso acontece? O que eu devo fazer? Quando o nosso cérebro ele chega a essa sobrecarga, ele pode se manifestar dessas formas e aí a gente pode ver a ansiedade bater na porta, a depressão vindo junto. E quando esse desarranjo bate a porta, o melhor que a gente pode fazer é abraçar.
receber tudo isso que a gente está sentindo, todos esses pensamentos que a gente está processando, aceitar isso e procurar uma terapia. Mas a questão é que o nosso cérebro ele não suporta uma rotina a longo prazo dessa forma. Você pode estar nesse modo aí há alguns meses, mas vai chegar um momento onde o cérebro ele vai cobrar que você pare, que você reveja como você tem vivido a sua vida, que você reveja como você tem aceitado as circunstâncias que chegam até você. E eu quero trazer alguns passos práticos aqui para que você consiga lidar com essas questões durante o dia. Algo muito importante que eu preciso te dizer é o autocuidado. E nisso inclui alimentação, exercício físico, dormir bem. A gente não consegue dormir bem à noite se a gente tem uma rotina de alimentação ruim. Consequentemente, gente, a gente não consegue cumprir aquela promessa de levantar de manhã e fazer exercício físico. O sono, ele é importantíssimo. O sono é o momento da faxina do cérebro, sabe? É um momento onde ele pega todas aquelas informações desnecessárias durante o dia e joga fora. Joga tudo pra fora. É onde ele começa a organizar as gavetinhas da memória, onde ele começa a consolidar aquilo que é importante pra você. Então o nosso sono ele faz toda essa reparação no nosso cérebro. Então você imagina se você não dorme direito à noite, se você não consegue descansar, você já está sobrecarregado do dia anterior e aí você não consegue deixar com que o cérebro faça essa limpa durante a noite. No outro dia você acorda como? Ainda mais sobrecarregado. Então o autocuidado ele entra aí nessas questões super simples, mas que muitas vezes passam batido na nossa rotina. Boa alimentação, exercício físico e um bom sono. Algo que é muito importante e a nossa sociedade hoje está cada vez mais valorizando pouco é o ato de se conectar com as pessoas. Se conectar com as pessoas que você ama, se conectar com os seus relacionamentos até mesmo dentro de casa. Hoje em dia a gente está vivendo uma era muito digital e a nossa sociedade valoriza as questões digitais. O digital ele é bom, de certa forma ele nos ajuda a nos aproximar daqueles que estão longe e a gente não consegue ver durante a semana, mas quando o digital ele passa a ser nosso meio de comunicação, até mesmo com aqueles que estão próximos, há um grande perigo. Então, valorize tempos de qualidade com as pessoas que são próximas de você. Convide alguém para tomar um café, convide alguém para jantar fora, aqueles que estão dentro da sua casa. Como é que é o convívio com eles? Será que no momento onde vocês estão juntos, vocês passam mais tempo no celular ou vocês fazem um diálogo, conversam sobre alguma coisa, contam como foi o dia, como é feita a alimentação de vocês? Eu acho que isso é muito interessante e aqui em casa a gente tem uma rotina, né, de alimentação. A gente gosta de quando a gente senta à mesa, a gente estar presente ali. Então a gente senta, a gente come e enquanto isso a gente conversa. Olho no olho, sabe? Deixa o celular de lado, de preferência deixa ele em outro cômodo e conversa, sem pressa. Às vezes a gente termina a alimentação e a gente continua ali conversando por mais algum tempo, até que a gente sinta a necessidade de levantar, ou se a gente tem algum compromisso, né? A gente levanta e vai organizando as coisas e fazer as tarefas juntos. A gente gosta de organizar a comida junto, organizar depois a louça junto. Às vezes a gente só pensa que o tempo de qualidade é a gente sair para algum lugar junto com a pessoa. Mas a conversa pode fluir também nas rotinas do dia a dia, no cotidiano, nas tarefas de casa. Então, como tá esse vínculo? Como tá o relacionamento de vocês com as pessoas? Como é que tá essa conexão com o próximo? Reflita sobre isso. Será que você está tendo mais conexões digitais do que conexões físicas, presenciais? Algo que é fundamental para ter uma rotina mais tranquila e livre de ansiedade é a organização. Parece um pouco bobo, mas quando você se organiza, quando você estabelece ali o que você precisa fazer durante o dia ou durante a semana, você consegue ter mais visão clara a respeito do que você precisa fazer de fato. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um planner
e organizo a minha rotina nele. Eu coloco aqui desde compromissos, dentista, oftalmologista, médico ou qualquer outra coisa, até de leituras. Ler capítulo tal do livro tal. Por que eu faço isso? Eu preciso ter um panorama geral do meu dia, da minha semana, do meu mês e do meu ano. Por quê, gente? Parece, nossa, Camila, coisa mais neurótica, né? Parece que você quer ter o controle de tudo. E muito pelo contrário. Não quer dizer que eu quero ter o controle de tudo. Quer dizer que se eu sei das coisas que eu preciso fazer, eu não fico ansiosa e perdida naquilo que eu preciso fazer. Quando a gente não tem um dia a dia e uma rotina organizada, a gente costuma ficar agoniado e ansioso, perdido nos nossos pensamentos. Parece uma questão boba, mas quando o nosso cérebro ele sofre pequenos estresses durante o nosso dia e pequenas tomadas de escolhas que a gente tem que fazer, no final do dia ele chega mais esgotado, ele chega mais cansado. E isso é até interessante porque fala também a respeito do que nós vamos vestir de manhã. O nosso cérebro ele tem um limite de escolhas durante o dia. Ele tem um limite daquilo que ele pode escolher entre esse ou aquele. Então, quando a gente já acorda de manhã e fica uma hora na frente do guarda-roupa tentando decidir que roupa a gente vai vestir, muito provavelmente a gente vai chegar mais rápido ao final do dia com o nosso cérebro já esgotado. E quando a gente tem uma rotina organizada, com o que eu tenho que fazer por ordem de prioridade, questão de urgência ou não, a gente, além de não procrastinar, porque daí nós tendemos a jogar para frente as tarefas mais chatas e fazer aquelas que são mais de prazer pra gente, que a gente executa com mais vontade, a gente também consegue livrar o nosso cérebro de tomadas de decisões exaustivas durante o dia. Consequentemente, nós vamos ter um estudo mais efetivo, a gente vai ter um trabalho mais produtivo. Então, pense nisso, pense em incluir a organização do seu dia a dia na sua rotina. Pense em incluir uma agenda, um planner, algo do tipo, para que você consiga se organizar suas tarefas e organizar a tua rotina, os seus hábitos. O último ponto, mas não menos importante, é o lazer. E quando eu falo lazer aqui, eu não estou falando apenas de você sair com outras pessoas, como eu falei, do conectar-se, né, com pessoas, mas eu estou falando aqui a respeito de si próprio. Quem sabe ver um filme, ver uma série, fazer uma comida que você goste, curtir você mesmo, curtir o seu momento. Aí você pode falar assim, Camila, mas eu trabalho, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho um cachorro, eu preciso dar atenção para tudo isso quando eu chego em casa, eu acho que eu não tenho um tempo para mim. Aí entra uma coisa muito importante, que se chama diálogo. Se é possível, converse com aqueles que moram com você, que moram na sua casa. Fala assim, olha, eu preciso de um tempo aqui para mim, eu quero ler esse livro, ou eu queria ver o episódio dessa série, queria curtir esse tempo aqui comigo, ou eu queria fazer as minhas unhas, se você for mulher, ou eu queria treinar um instrumento, alguma coisa assim. Práticas que te dão prazer, práticas que você tem vontade de fazer, que vai ser um momento onde você vai ter um descanso mental, vai ser um momento onde você vai conseguir relaxar. Inclua esses momentos na sua rotina. Inclua esses momentos onde você vai fazer uma pausa de todas as coisas que você precisa fazer e você vai executar isso como uma forma de lazer, como uma forma de descanso, como uma forma de prazer dentro da sua rotina. Gente, tudo isso serve para que a gente consiga se conectar com aqui e agora, para que o teu cérebro queira estar presente nos momentos de prazeres que você vivencia. Quando a gente está naquela rotina super exaustiva, o nosso cérebro ele entra naquele modo ansioso, ele entra naquele modo de guerra. E o que nós queremos é que a gente esteja presente aonde quer que nós estejamos, mas de forma saudável, de forma eficaz, para que a gente também desfrute dessa jornada chamada vida. Me conta aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram. Me fala também como tem sido a tua rotina.
Se você precisar conversar com alguém, me manda um direct no Instagram. Eu tenho psicólogos que posso te indicar, pessoas que são da minha confiança. E eu espero que esse vídeo tenha te alcançado. E eu espero que você tenha gostado e tenha feito sentido para você. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!